Meus queridos e amados irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal EBD Sim Senhor, o canal exclusivo para a Escola Bíblica Dominical. Estamos chegando ao fim do trimestre, também a um fim de ano, e pelo motivo das duas lições, das duas faixas etárias dos jovens e dos adultos estarem com o tema entrelaçados, nós iremos neste vídeo fazer um resumo das duas lições ao mesmo tempo. Então iremos finalizar o ano falando de missões, da volta do Senhor Jesus e dos juízos que virão sobre a igreja, sobre os ímpios, sobre Israel. Então fica conosco até o finalzinho, não perca este último vídeo do ano. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Você está no canal EBD Sim Senhor, o canal que é 100% nordestino, paraibano e campinense. Logo do início, nós queremos fazer um agradecimento especial a todos os irmãos que descobriram o nosso canal, que se inscreveram no canal EBD Sim Senhor. Quero agradecer aos comentários dos irmãos, aos elogios, aos conselhos também, e agradecer por todos que são inscritos aqui no canal EBD Sim Senhor, pois estamos começando, engateando, mas com muito amor e dedicação a escola bíblica dominical, que eu a chamo de a formadora de crentes, a formadora de obreiros, porque nos ensina a doutrina, nos ensina a palavra do nosso Cristo. Na lição dos adultos, na última lição do quarto trimestre, onde estudamos sobre o tema Até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo, iremos falar sobre missões e a volta do Senhor Jesus Cristo. Iremos começar pelos adultos, por quê? Porque a dos jovens, o tema é fé para crer no fim da história e na condenação eterna. Então a lição dos jovens está mais relacionado ao fim e aos juízos, então nós iremos começar pela atualidade. E o que é a atualidade? As missões. Estamos fazendo as missões, a missão de Deus, que é pregar o evangelho a toda criatura pelo amor que ele tem e o desejo de Deus de que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Aprendemos aqui no canal EBD, sim senhor, que a função ou a missão ou o propósito da igreja é adorar, evangelizar, edificar e ajudar na obra social. A igreja, ela influencia o mundo como luz e como sal a trazer aqueles que ouvem e aceitam a mensagem para o reino de Deus. Deixando bem claro que o reino de Deus tem o código de ética, que em resumo está no Sermão da Montanha. Mas vivemos tempos também escatológicos, em que a doutrina das últimas coisas ou dos últimos acontecimentos nos mostra que, de forma iminente, se dará início aos últimos acontecimentos a partir do arrebatamento da igreja, onde após esse arrebatamento, a igreja será levada para ser julgada as suas obras e também entrará nas bodas do Cordeiro, e o planeta Terra passará por um período chamado de período tribulacional, que pode ser dividido em duas partes: a tribulação, que ainda está dentro do princípio das dores, que seria a primeira parte dessa última semana, ou os 3 anos e meio, e a segunda parte, que se inicia com a abominação desoladora e a perseguição do anticristo e da besta ao povo santo, que lhe trará até uma certa vitória por um pouco período de tempo, porque, como diz o livro do Apocalipse, a besta receberá autoridade para agir durante 42 meses, ou seja, 3 anos e meio. E nesse período, o sofrimento sobre a terra e sobre Israel será muito grande, que terá a interferência do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que, se não abreviasse esses tempos, nenhuma carne se salvaria pelo tão grande sofrimento. É nesse mesmo período que começará a ser derramados juízos sobre os ímpios, sobre aqueles que, submissos ao espírito da Babilônia, perseguiram a igreja e também perseguem os cristãos ao redor de todo o mundo. Jesus Cristo, no lagar do furor da sua ira, onde o sangue dos seus inimigos ou do inimigo da igreja dará nos freios dos cavalos, é a linguagem de João, trará toda a sua justiça, e os ímpios serão lançados no fogo eterno.
Esse é um resumo dos acontecimentos que, após esses juízos, abrirá a oportunidade para que Cristo reine aqui nesta terra para mostrar ao mundo que o seu reino de paz e de justiça e que as promessas que ele fez a Israel são verdade e acontecerá. O Deus que fez as promessas é Deus fiel para, mesmo em meio a tantas coisas que às vezes confundem a mente de muita gente, Jesus está trabalhando, está no controle de todas as coisas. A lição dos adultos traz Mateus capítulo 24, enquanto a lição dos jovens traz Apocalipse capítulo 1. E algo que nos chama a atenção em Mateus capítulo 24 é a pergunta tríplice que os discípulos fazem ao Senhor Jesus Cristo enquanto eles estão saindo e olhando para o templo de Herodes, o grandioso templo que iria ser destruído em 70 depois de Cristo, simplesmente para que se cumpram as profecias do Senhor Jesus. Veja só o que os discípulos perguntam. E estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Pois nos versículos 1 e 2, quando eles saíam do templo, Jesus Cristo disse: Está vendo esse templo? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. O general Tito concluiu essa profecia até retirando as pedras de fundação para mostrar a assolação contra os judeus que se revoltaram contra o Império Romano. Israel desprezou o Senhor Jesus Cristo e ouviu até da sua voz: Ah, se tu soubesses. O plano de Deus para Israel e para o mundo é um plano glorioso, um plano de salvação, de graça, de purificação. Mas o exclusivismo, a jactância, a vaidade de Israel fez com que não reconhecessem Jesus como Messias, abrindo a oportunidade para aqueles que não eram seu povo ou primeiramente escolhido. Mas o plano de Deus é para o mundo todo. O Senhor Jesus Cristo segue na resposta a essa pergunta tríplice: quando serão essas coisas? Ou seja, quando o templo será derrubado? Que sinal haverá da tua vinda? Quais são os sinais quando o Senhor for voltar? E terceiro, e o fim do mundo? Veja que a pergunta dos discípulos é uma pergunta de acontecimentos que progridem, que não aconteceram apenas em 70 depois de Cristo, mas que irão acontecer, porque vão até o fim do mundo. E Jesus segue: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Você pode entrar no canal Bíblia de Fato, que é o nosso canal principal, que você verá lá o vídeo sobre os cavaleiros do Apocalipse, sobre quem é o cavalo branco que está relacionado aos falsos profetas e a ação de cada um dos cavalos e seus acontecimentos. Se você abrir o canal Bíblia de Fato, os últimos vídeos, os 7 ou 10 últimos vídeos, são vídeos escatológicos. E bem lá atrás temos muitos outros vídeos escatológicos. E você precisa de todo esse conteúdo para brilhantar mais essa mensagem apocalíptica e de urgência ou emergência da pregação do evangelho, porque os dias são maus. Ele fala baseando-se nos sinais da sua vinda, de guerras, de rumores de guerras, e diz que é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Então ele está falando sobre o princípio das dores. As dores de parto, mas não o parto propriamente dito. E o que seria o parto? O período da grande tribulação que traz a volta de Cristo, o Filho do Homem descendo sobre as nuvens do céu para trazer a sua justiça. Ele fala sobre as nações que se levantarão uma contra as outras, sobre a fome, as pestes e o terremoto que acontecerá em vários lugares. E diz no versículo 8 que tudo isso é apenas o início, o princípio das dores. Aí ele fala agora sobre coisas que acontecerão com os discípulos, que eles serão presos, serão mortos, e muitos se escandalizarão e se aborrecerão uns aos outros. Surgirão falsos profetas que enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos nessa versão se esfriará. Mas a tradução mais correta é: o amor de quase todos se esfriará. Esse é o contexto de Lucas 18, quando Jesus Cristo diz:
quando o Filho do Homem vier, porventura haverá fé sobre a terra? É o contexto da igreja de Laodiceia, que é a opulenta, rica e envaidecida, que o Senhor Jesus Cristo saiu da comunhão com ela, mas por causa do seu amor e da sua graça, ele diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Versículo muito usado apenas para falar na evangelização. Mas esse texto fala da igreja no seu período de apostasia. Porque é nesse período de apostasia que virá e se manifestará o filho da perdição, o iníquo, a besta que subiu da terra. E no final, no versículo 14, ele cita o texto muito importante para essa lição, que é: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Preste bem atenção, você professor de escola bíblica dominical, e pesquise um pouco mais sobre o que o comentarista diz no tópico de número 1, alcançando o mundo até que Cristo volte. Na tentativa de relacionar as missões da pregação do evangelho, que foi a ordem que o Senhor deu para que a igreja assim fizesse até a sua volta, o comentarista diz que o texto de Mateus 24:14, que fala sobre o evangelho do reino será pregado a todas as gentes em testemunho, então virá o fim. Ele diz que afirma que o fim virá somente depois que o evangelho do reino tiver sido pregado em todo o mundo. Basicamente, esse evangelho do reino é a mensagem do Novo Testamento a respeito do perdão e da nova vida em Jesus Cristo como realidades disponíveis na morte e ressurreição de nosso Senhor, como podemos ver no comentário da Bíblia do Estudo Pentecostal. Uma das orientações ao professor de escola bíblica dominical é não ler todo o conteúdo da lição, a não ser que você vá fazer o que estou fazendo aqui agora, um comentário em cima do comentário desse comentarista, que é o autor deste livro da escola bíblica dominical. O que acontece é que a afirmação de que a volta do Senhor Jesus Cristo e o fim só se dará com a pregação do evangelho pode ferir a iminência da volta do Senhor Jesus Cristo. Desde o início da igreja primitiva, o Senhor poderia voltar até os dias de hoje. E Pedro explica que ele ainda não voltou por causa da sua longanimidade, não querendo que ninguém se percam, mas que todos venham alcançar a salvação. O que, na verdade, a palavra de Deus fala sobre o evangelho do reino será pregado, então virá o fim. Esse fim é a manifestação da vinda visível de Cristo e os juízos que virão, não em relação ao arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja é algo de forma iminente. Você pode ser transportado para Apocalipse capítulo 14, versículos 6 e 7. E nesse capítulo 14 de Apocalipse, nós temos a mensagem de 3 anjos. 3 anjos descem com a mensagem do evangelho eterno, a mensagem do reino. E nessa mensagem, que é dividida em 3 partes, eles pedem para que todos temam a Deus e deem glória a Deus, porque chegou o seu juízo. Eles falam sobre a Babilônia que caiu, e também ele fala sobre os adoradores da besta, que adoram a imagem da besta e receberam o sinal da besta. Esses serão lançados no fogo eterno. Você pode conferir tanto o texto de Mateus 24:14 como Marcos 13:10, que é a referência a esse texto de Apocalipse. A grande Babilônia é esse espírito babilônio que vem sobre os grandes impérios do mundo na tentativa de unificar, trazer a nova ordem mundial da rebeldia humana em detrimento ao temor ao Deus Todo-Poderoso. Que Deus nunca permitiu que isso acontecesse, mas que agora, no anticristo, isso acontecerá em um pouco período de tempo, tanto é que ele perseguirá os santos. Então, o evangelho eterno antes do fim não é o evangelho que eu prego apenas, mas é a conclusão da mensagem com os 3 anjos dentro da segunda metade da grande tribulação, que esses anjos se manifestarão ainda tentando trazer, buscando trazer pessoas para temer ao Senhor. O nome disso é graça de Deus.
Nem todas as pessoas serão mortas na grande tribulação. A própria Bíblia em Apocalipse diz isso. Quem for para o cativeiro irá. Quem for para a espada irá. Haverá salvação também nesse período. Milhares de pessoas se converterão. Haverá os 144 mil, 12 de cada tribo de Israel, e milhares dos povos gentílicos que sairão salvos da grande tribulação, pois o texto de Apocalipse diz: quem são esses? São aqueles que vieram de grande tribulação, que também inclui os gentios. Então são dispensações diferentes, e a grande tribulação pode ser caracterizada como o juízo da dispensação da graça, pois no fim de cada dispensação que são 7, há um juízo de Deus. Juízo para julgar os que temem e julgar os que não temem. O grande dia do Senhor, como a Bíblia chama, é caracterizado por 3 características que você pode ver claramente no livro de Sofonias: juízo de Deus sobre todas as nações, juízo de Deus sobre o povo de Deus que está em idolatria, no caso Israel, e promessa de livramento e de bênção e de glória para o remanescente, o restante, os resíduos, os que sobram e que temem ainda a Deus e perseveram. A mensagem do Apocalipse é uma mensagem de perseverança. Quem perseverar até o fim, esse será salvo. Um segundo comentário aqui na lição está no segundo subtópico, a urgência da tarefa, que é a urgência da pregação do Evangelho. O comentarista diz: nesse aspecto, há uma colheita que precisa ser realizada antes do tempo certo da ceifa. Nós precisamos explicar isso porque ele usa João 4,35, e João 4,35 diz: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, e já estão brancas para a ceifa. Tanto nós precisamos entender que a semeadura da palavra traz o salvo. A parábola do semeador mostra o semeador lançando a sua semente, e aqueles que recebem a palavra, eles crescem e frutificam. E a colheita ou a ceifa não apenas fala dos justos, mas também até dos ímpios que serão ceifados da terra para o juízo. Em Apocalipse 14, do 14 ao 20, você verá isso. Existem anjos que têm uma grande ceifa, que vêm colher. Quem vem colher os seus, os santos, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Quem vem colher os ímpios são anjos, que irão ceifar esses, irão ressuscitar com o corpo vergonhosos que estavam mortos para o grande juízo do trono branco. O de Cristo, ou da igreja, é o tribunal de Cristo. E Pedro diz, lá em 1 Pedro capítulo 5, que o juízo começa primeiro pela igreja. E se começa pela igreja, o que será daqueles que se desviam, daqueles que não aceitam ao Senhor Jesus Cristo? Então, a ceifa está relacionado a um momento específico em que os salvos e também os ímpios serão recolhidos para esse juízo, serão trazidos para o juízo diante de Deus. Quer seja o arrebatamento, que é uma ceifa, onde Jesus Cristo vem buscar os crentes que morreram junto com os vivos e levá-los para a sua presença, assim como também os ímpios. Depois que a morte fizer o seu serviço, esses ímpios serão ressuscitados para serem julgados as suas obras antes de serem lançados no lago de fogo e enxofre. A Bíblia Sagrada, ela é maravilhosa. E o que precisamos para fugir de qualquer erro é contexto, e de muitos versículos e de muitos textos. Por isso, eu quero reforçar você. Vá até o nosso canal principal, o canal Bíblia de Fato, e também qualquer pesquisa que você fizer no YouTube, depois colocando o nome Bíblia de Fato, você poderá ter acesso a mais de 800 vídeos e mais conteúdos. Por isso aqui, de forma resumida, nós estamos trazendo esse assunto para os irmãos. E o segundo e último tópico da nossa lição, a volta de Jesus atrelada à obra missionária, fala de toda a preparação do Senhor para com os apóstolos, serviço que ficou para toda a igreja de ser martíria ou martúria, testemunha, aquele que leva a mensagem até a sua vida findar, até a sua morte. Então nós somos a igreja, o ajuntamento, a agência que evangeliza para o reino, frutificando através da nossa vida pessoal, fruto do Espírito,
e frutificando também na missão, na obra de pregar o evangelho. Porque a qualquer momento, de forma iminente, aquele que deu a ordem à igreja, ele voltará de sobre as nuvens para buscar o seu povo. Nós acreditamos em um arrebatamento secreto, pré-tribulacional, baseado em vários textos das Sagradas Escrituras, em Tessalonicenses em especial, até em versículos do Antigo Testamento, em Jeremias, como por exemplo. Nós acreditamos que Deus livrará o seu povo disso, porque o período da última semana, relacionado ao livro de Daniel, capítulo 9 e capítulo 12 primeiro, está relacionado ao fim de uma disciplina para Israel, para trazer a glória de Deus de volta a Israel, baseado em Daniel capítulo 9 e versículo 27. Então ele permitirá essa abominação da desolação que será feita pelo anticristo para terminar de disciplinar e provar Israel, e o próprio Cristo aparecerá, aquele que os judeus deram ordem para Pilatos crucificar, aparecerá lá no céu, derramará sobre eles um espírito de arrependimento e de súplicas, Zacarias capítulo 12, versículo 10, e se cumprirá o que está escrito lá em Romanos capítulo 11, e todo o Israel será salvo. Nós já adentramos agora na lição dos jovens, que fala sobre a condenação, fé para crer no fim da história e na condenação eterna. Porque segundo Mateus 25, se não me engano 41, diz que o inferno é o lugar preparado para o diabo e os seus anjos. Isso, em concordância com 1 Timóteo 2,4, mostra que a vontade de Deus é que todos os homens se salvem. Deus, em Cristo, não deseja lançar os homens do inferno. Só que os homens e sua dura cerviz e a liberdade dada pelo próprio Deus negará a revelação do Espírito Santo que convencerá o mundo do juízo. Então o Espírito Santo está convencendo que ele trará juízo sobre aqueles que se comportam moralmente desordenados, mas que também há a salvação, há o apelo para estarem com Deus. E aqueles que não estiverem com Deus serão lançados no lago de fogo e enxofre. Existem muitos textos que você pode conferir para falarmos sobre a condenação e o fim da história. Como, por exemplo, que todos são responsáveis pelas suas atitudes diante de Deus. Jeremias 17:10, também 32:19, e que o trono branco acontecerá para os ímpios, em Apocalipse 20:15. E para a igreja, nós teremos o nosso tribunal, que é o tribunal de Cristo, em 2 Coríntios, capítulo 5 e versículo 10. O comentarista da lição dos jovens, ele traz nos seus 2 tópicos, semelhante à lição dos adultos, a ideia de que a primeira coisa, ou o primeiro tópico, é a ideia do fim. João traz a revelação do futuro. E ele traz o texto bíblico de Apocalipse capítulo 1, do 1 ao 7, que nós não iremos ler, que o próprio versículo 1 traz a definição do livro, que é uma revelação que Deus deu a Jesus Cristo, e esse enviou por um anjo ao apóstolo João para enviar ao anjo humano, que é o bispo da igreja de cada uma das 7 cidades da Ásia Menor. E uma das coisas que ele traz aqui, no segundo subtópico, pelos olhos da fé, é que ele diz que as coisas que hão de acontecer são eventos futuros relacionados à volta de Cristo. Elas ocupam a parte do Apocalipse que vai do capítulo 4 ao capítulo 22. Bem interessante, bem no período em que nós estamos preparando um vídeo, e aqui está o esboço do vídeo. Estamos preparando um vídeo sobre os sinóticos, que são os 3 primeiros evangelhos, e a sua relação com o Apocalipse do 7 ao 19, dentro da segunda metade da 70ª semana. Ou seja, estamos falando da estrutura do Apocalipse, e como se desenrola a estrutura do Apocalipse, e como harmonizar eles, ou essa estrutura, com as palavras do Senhor Jesus Cristo nos evangelhos sinóticos, que têm a mesma visão. A partir do capítulo 4 de Apocalipse, Deus arrebata João para ver as coisas do céu. Até então, falava da igreja, trazendo de forma histórica alusões à igreja ao longo da história, através das características do comportamento das 7 igrejas da Ásia. Depois, o que o livro do Apocalipse vai enfatizar, nesse paralelo estrutural entre os sinóticos e o livro do Apocalipse,
é que o livro do Apocalipse está estruturado na tribulação, ou em especial na segunda metade da grande tribulação, que é o sofrimento, os flagelos, os selos, as taças, a ira de Deus que cairá sobre a terra, sobre os homens que desprezam a revelação do Senhor. É por isso que do capítulo 4 em diante, você não vê a igreja, mas depois vai vir no final a glória de Deus vindo com a igreja, sobre a igreja e com o Israel que se converteu e se voltou para Deus. Então o livro do Apocalipse registra esse último período, esse período de grande tribulação que virá sobre o mundo, onde o Senhor Jesus irá julgar os homens. O interessante é que o comentarista, ele segue dizendo que essas pessoas, que a justiça divina virá sobre as pessoas, elas não recebem o que elas merecem, mas elas recebem o que elas escolheram. Por que ele disse isso? Porque nós também que estamos em Cristo, salvos, caminhando na salvação, nós não merecemos a salvação. E muitas pessoas dizem, porque eu estou pagando, né, o que Adão e Eva fizeram, eu não estava lá. Você também não estava quando Cristo estava sendo crucificado e deseja também a salvação. Muitos desejam que as casas das pessoas sejam invadidas porque tem quarto sobrando, mas ninguém quer que essa pessoa que apoie tenha a sua própria casa invadida. Então, Adão e Eva representam toda a humanidade que viria a tomar toda a terra. E Jesus Cristo, como o Adão perfeito, veio sem pecado e se sacrificou por nós como Cordeiro de Deus que tira o pecado, e nós não estávamos lá também, junto com Cristo, sofrendo. E hoje, por causa do castigo que estava sobre ele, nós temos a salvação. O comentarista ainda continua dizendo que ninguém nasce predestinado ou eleito para ser salvo ou receber a condenação eterna. A decisão é de cada um. A questão da predestinação e da eleição, ela não é complexa para se compreender, porque ela está relacionada à coletividade. O Senhor elegeu a nação de Israel, não uma pessoa, a nação de Israel para ser o povo escolhido do Senhor. O Senhor elegeu a igreja. E uma prova nos escritos de Paulo é que ele sempre usa a palavra nós, vós ou eles para falar da igreja. Ele nunca diz eu sou predestinado ou eleito. Pelo contrário, ele diz não que eu já a tenha alcançado, mas que eu prossigo para o alvo. Olha que interessante. O Senhor elegeu e predestinou Jesus Cristo para que ele fosse o Salvador do mundo. Diferente de um homem comum, Jesus Cristo é o próprio Deus. Então Deus determinou que ele mesmo fosse o Salvador do mundo, visto que o homem não se aperfeiçoa diante da lei de Deus para ser salvo. Então muitos podem até usar o texto de Jeremias, que diz, ou até o de Paulo em Gálatas, que diz que Deus me escolheu desde o ventre da minha mãe. Antes que te formasse no ventre da tua mãe, eu te escolhi, e as nações te dei por profeta. Dentro de tudo isso, de todo esse contexto de eleição e predestinação, existe a chamada específica e irresistível de Deus para um propósito especial sobre a face da terra, que é o que aconteceu com Jeremias, o que aconteceu com Paulo, pois o próprio aguilhão de Jesus derrubou Paulo, o fez ficar cego e diz: você é um vaso escolhido, vai padecer pelo meu nome e vai cumprir aquilo que eu estou mandando você fazer. Então o Senhor ordenou de forma específica ao homem e não disse que ele estava salvo, apenas o chamou para um decreto especial. Assim como ele chamou Ciro, assim como ele chamou Nabucodonosor, os intitulando Nabucodonosor de meu servo e Ciro de meu pastor ungido, sendo que nenhum deles são salvos ou são justos, são ímpios. Isso fala da soberania de Deus sobre toda a carne. E para nós finalizarmos, coisas que também nós falamos na outra lição, o Senhor tem juízo de galardão para a sua igreja no tribunal de Cristo logo após o arrebatamento da igreja, enquanto a humanidade sofre os flagelos do Senhor até a sua vinda, onde o Senhor implantará o seu reino milenial para cumprir as promessas a Abraão e a Davi e a Israel. E no fim de todo esse milênio, Satanás, estando preso, ainda será solto para, em mais um período, seduzir a humanidade para que venham contra Cristo, para que, de uma vez por todas,
o diabo e aqueles que o seguem sejam lançados no lago de fogo e enxofre. E esses que estão sendo lançados não no lago diretamente, mas nessa antessala chamada inferno, todos serão ressuscitados em um período depois do milênio em que a Bíblia não fala em detalhes, para o grande trono branco, o juízo final. Nunca diga, você cristão, que você participará do juízo final. A igreja não participará do juízo final como réu. Possivelmente ou provavelmente, pois ela está com Cristo, ela visualizará e ela participará como aquela que contempla. No Salmo 91 diz: somente com os teus olhos verás e olharás o castigo dos ímpios. Quem participará do grande trono branco do juízo final são todos os ímpios. No Salmo 9:17 mostra que todos aqueles que se esquecem de Deus serão lançados no inferno. No Salmo 1 diz que os ímpios não subsistirão no dia do juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Esses ímpios serão lançados no lago de fogo e enxofre, que é um tormento eterno. O tormento é eterno. Eles não vão morrer, literalmente, e deixar de existir, mas existirão perpetuamente fora da presença de Deus, sofrendo o fogo dos olhos do Senhor, o fogo da ira do Senhor. A presença de Jesus para julgar, para juízo. A presença de Jesus que queima. Segundo Isaías 66, o fogo nunca cessa e o bicho nunca para de morder. Temendo a esses juízos, os homens precisam se converter e, temendo a esses juízos, e pelo amor às pessoas do mundo, a igreja precisa levantar a bandeira da evangelização e pregar o evangelho até os confins da terra. Prova da vossa fé e até os confins da terra. Dois temas que foram muito bem estudados e analisados. Nós queremos aqui finalizar o ano juntamente com todos os inscritos do canal EBD Sim Senhor, glorificando ao eterno Deus, pedindo a sua contribuição com seu like, com seu compartilhamento a todos aqueles que amam a escola bíblica dominical. E até o ano que vem, com um novo tema que o canal EBD Sim Senhor irá apresentá-lo antes da primeira lição. Deixo aqui o meu compromisso. Teremos um novo tema, novos desafios, que você esteja animado e firme como Monte Sião na presença de Jesus, porque muitas coisas estão para acontecer e nós precisamos pregar o evangelho do reino. Deus abençoe grandemente a sua vida. Não esqueça de passar lá no canal Bíblia de Fato e também ser um inscrito do canal Bíblia de Fato e vamos seguir em frente, porque breve o Senhor voltará. Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus.